discussão aqui hoje, já que você está falando de vários setores, isso deu sugestões de ajustes ou a repercussão do que foi apresentado ontem? Olha, eu acho que a receptividade foi muito boa em relação ao que foi apresentado ontem. Há alguns detalhes que vão ter que ser equacionados aí no tempo, que vão ser apresentados, porque o chamado arcabouço, a regra fiscal, é só o começo de um trabalho de recuperação das contas públicas para ampliar o nosso horizonte de planejamento e investimento. Nós recebemos vários setores da indústria hoje aqui, e é importante que a indústria se enxergue na nova regra fiscal, porque há demandas da indústria de reindustrializar o país, e para isso há várias demandas que cabem dentro dessa nova regra, como, por exemplo, uma espécie de plano safra para a indústria. O plano safra é muito conhecido porque é uma coisa muito transparente, com a qual os economistas em geral concordam, que é de fomento ao incremento da produção agrícola no país, que durante mais de 2 décadas trouxe ganhos de produtividade muito expressivos para o Brasil. O Brasil é uma potência agrícola. E estão começando a se desenhar alguns programas voltados para isso, com a transparência que tem o Plano Safra, que é rubrica orçamentária, tudo transparente, um atendimento universal, tanto para o pequeno produtor quanto para o grande produtor. Isso está começando a ser discutido, obviamente, a partir da provocação de um grupo de empresários que nós recebemos também a Fiesp, recebemos uma associação das instituições ligadas ao mercado de capitais, que está muito interessada em fomentar essa reindustrialização por meio do mercado de capitais. Qual a vantagem dele? O juro acessível, um juro mais baixo, para que quem queira produzir e gerar empregos possa fazê-lo sem pagar as taxas exorbitantes que nós vemos no mercado em função do juro do juro fixado pelo Banco Central. Então, uma série de desdobramentos que começam a acontecer a partir desse horizonte que se abriu a partir de ontem. E é para isso que ele serve mesmo, para nós começarmos a desenhar o Brasil do futuro. Reforma tributária entrou na pauta, se falou também disso? Sim, reforma tributária é outro tema que interessa muito à indústria, né? A indústria tem praticamente uma obsessão com o tema da reforma tributária, porque ela, apesar de responder por 11% a 12% do produto interno bruto, paga quase 30% dos impostos. Então, o imposto sobre consumo no Brasil é muito alto em se tratando de bens manufaturados. Então, a reforma tributária vai ao encontro do desejo dos industriais ampliar a competitividade dos produtos brasileiros e também uma demanda forte para combater o contrabando, a sonegação, mais transparência, né, alíquotas adequadas para que a indústria seja mais competitiva e, portanto, o imposto sobre consumo ao longo do tempo diminua no Brasil, né, que ele é alto em relação aos países da OCDE, ao G20. Isso tudo está na agenda do governo. Ministro, ontem o senhor falou que não pretende aumentar imposto e tal, mas assim, mas que precisa recompor a base fiscal e algumas pessoas que não pagam imposto teriam que pagar imposto. Exatamente. No mercado financeiro, estão, com muitas pessoas que eu conversei, estão analisando o seguinte, que existe um espaço, sim, para aumentar imposto, porque o arcabouço está muito voltado na questão da receita. Qual que é a sua explicação para ele, sua resposta? Não, primeiro que nós estabelecemos uma distância razoável entre incremento de receita e incremento de despesa. Essa distância vai ser de 30% ou 50%. Então, não é pouca distância. Então, sim, se a receita crescer, a despesa pode crescer, mas ou 70% ou 50% se as metas de superávit não estiverem sendo cumpridas. Então, é uma margem de segurança bastante razoável. Em segundo lugar, eu reitero, nós não estamos falando de novos impostos, não estamos falando de aumento de alíquotas dos atuais impostos. Nós estamos falando daquilo que em Brasília se chama de jabuti, que é aquelas leis que foram aprovadas muitas vezes na calada da noite, que abriram espaço para abusos, que muitas vezes foram ampliados por decisões administrativas ou judiciais, e que
distorcem a competitividade da economia brasileira. Isso não tem nada a ver com carga tributária. Isso tem a ver com reparação e recomposição da base fiscal. Para quê? Para que nós possamos enfrentar as despesas relativas a financiamento, a programas sociais, a saúde e educação, sem o abuso dos juros que se praticam hoje no Brasil. Porque quando você descasa a receita de despesa, o que acontece? Você abre um buraco nas contas, isso gera inflação e, muitas vezes, a autoridade monetária, que é o Banco Central, acaba abusando das taxas de juros para conter a subida de preços. O consumidor, o trabalhador, o cidadão acaba sendo penalizado duas vezes, pela inflação num primeiro momento e depois pelos juros altos num segundo momento. É dessa armadilha que nós temos que escapar. Por isso que o equilíbrio das contas é tão importante. E o equilíbrio das contas só vai se dar de forma justa se você afastar o que a gente chama de patrimonialismo da economia brasileira, que é aquela economia do favor, do jeitinho. Sempre entra alguém lá dando um jeitinho, né, para o seu próprio negócio, e a economia brasileira de jeitinho em jeitinho vai se deteriorando, como aconteceu nos últimos anos. Ministro, o governo fala muito, ministro, na questão da Selic, que é a taxa de referência. E está certo, está alto, tudo bem, mas existe alguma coisa, um estudo para tentar reduzir a taxa de juros na ponta? A pessoa paga 400% de cartão de crédito. Nós fizemos isso, acabamos de fazer isso com o crédito consignado. O crédito consignado está sendo praticado na casa de 2,11% por grandes bancos. E nós fixamos um novo teto, que é de 1,97%. E os bancos todos voltaram a emprestar a 1,97%. Então, o governo tomou providências de salvaguardar a economia dos nossos aposentados, que é toda a renovação de empréstimo consignado, estão pagando taxas exorbitantes. Estamos com um grupo de estudos para o rotativo agora, que é isso que você perguntou. Uhum. É outro abuso que é cometido. Hoje eu falava aqui com um representante de bancos, dizendo, olha, isso é ruim para a própria imagem de vocês, porque é uma coisa que não tem explicação. Você não consegue explicar, no Brasil nem no exterior, uma taxa praticada disso. Independentemente de estar alta a taxa Selic do Banco Central, o rotativo não é que está alto, é uma coisa que está estratosférica. Então, nós precisamos tomar providências para trazer isso a bom termo. Isso já aconteceu no passado com o cheque especial, que ainda é alto, mas foi modulado, há espaço para cair o juro do cheque especial, mas no caso do cartão de crédito, sobretudo o juro rotativo, é uma exorbitância que precisa ser corrigida. Em abril, nós vamos soltar várias medidas, tem mais ou menos 12 medidas na área de crédito, para melhorar o ambiente de crédito no Brasil. Isso vai desde aval para PPPs, que são grandes investimentos em infraestrutura, passa por debêntures que não pagam imposto de renda, até garantias que são dadas no sistema de crédito para baixar o chamado spread, que é o quanto o juro cobra a mais do que ele paga de captação. Então, começamos aí a replanejar o Brasil a partir dessa nova medida, que vai acomodar uma série de outras medidas necessárias para equilibrar a economia brasileira. Ministro, esses próximos passos, agora após o arcabouço apresentado, formalizar isso no Congresso com aquele clima entre Lira e Pacheco, o senhor pretende entregar separadamente aos dois a proposta? E, bom, vamos para... Não, o problema que está acontecendo ali diz respeito às medidas provisórias. Isso aqui nós estamos falando de lei complementar, reforma da tributária, emenda constitucional, tudo isso está fora do jogo. Outra coisa é que nós podemos mandar leis com pedido de urgência constitucional, que também não há polêmica entre Câmara e Senado. Então, nós estamos aí tentando ajudar, porque nós somos um poder que não participa do Congresso, né? Mas como poder executivo nós podemos ajudar a encontrar um bom termo, assim, como um poder que se harmoniza com o poder legislativo. Mas hoje a polêmica diz respeito às medidas provisórias de 1º de janeiro para cá. As medidas provisórias do governo anterior estão equacionadas do ponto de vista de rito, e o que a lei complementar, projeto de lei e emenda constitucional, também está resolvido. Tá bom? E agora, se na sua agenda era a última, para não confundir aqui, ontem, durante a sua coletiva,
Campos Neto, apesar de o senhor ter sido apresentado ele primeiro a proposta e não tê-la alterado, ele ainda deu declaração num tom de aguardar para ver como sairia essa proposta. Isso de alguma forma incomoda, mais uma vez, o tom do Banco Central a respeito do esforço do governo? Olha, acho que nós estamos procurando, eu estou procurando, da minha parte, fazer o melhor papel possível para aproximar a autoridade do Banco Central do governo, para que ele se comporte como uma agência do Estado brasileiro, apartidária, né, que não se envolve em política, mas que ajuda a construir um cenário econômico melhor para os investidores. Meu papel, portanto, é prestar as informações, é tomar as medidas que me parecem as mais adequadas do ponto de vista do governo para endereçar aquilo que interessa para a população brasileira, salvaguardar as despesas sociais, os investimentos sociais, que são muito importantes. Queremos voltar a produzir casa, pagar uma merenda adequada para os nossos estudantes. Tudo isso está no nosso programa desde a eleição. Nós não vamos comprometer isso, mas sim, nós vamos buscar o financiamento desses programas sociais, financiamento adequado. E a autoridade monetária vai responder a isso, né? Agora, sim, ele foi apresentado ao arcabouço, reagiu a ele, com pouquíssimas ressalvas, diga-se de passagem, muito próximo daquilo que nós conversamos. Portanto, eu penso que, quando o texto for entregue ao Congresso Nacional, também esse tipo de ruído vai desaparecer do cenário. Tá bom? Obrigado. Obrigado, ministro. Obrigada, ministro. Você falou coisa depois, ministro? Depois de apresentar? Vou falar com ele na semana que vem. Pessoalmente lá. Pessoalmente. Obrigado. Pessoal, aquela agenda